Saúde sexual masculina, um tema bastante polêmico que ainda gera tabus e gera bastante dúvidas. É sobre isso que você vai ver hoje no programa Vida e Saúde. Doutora Andresa Venâncio, Ginecologia e Obstetrícia. Atendimento de consultas para rotina ginecológica e exames preventivos. Pré-natal, parto e puerpério. Atendimento no ambulatório do Hospital São Brás, Rua 13 de Maio, 430. E no Espaço Cuidar, São Camilo, Rua Benjamin Constant, 580. Agende sua consulta. 3521-2240, 3521-2257 e 3523-1111. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Para sorrir mais. Para viver melhor. Para sentir-se ainda mais linda. Royal Face. Você linda o tempo todo. Botox. Preenchimento, fio de sustentação, bioestimulador e mais de 40 procedimentos. A Royal Face sabe que independente da sua idade, você pode estar radiante. Ame, curta, viva a Royal! Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Vida e Saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde sexual masculina. Viemos aqui conversar com o urologista Dr. Bruno Miller. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite para falar desse tema que é um tema bem importante, né, nos dias de hoje. A gente ouve muito falar, mas ainda assim os homens em principal, eles não procuram às vezes, né? Sim. Ajuda como deveriam. Um pouco difícil, tem um tabu, é difícil de discutir, então acho que isso é bem importante para a sociedade, né? Quem ouve a gente ficar um pouco mais por dentro e, né, entender o que acontece e às vezes procurar uma ajuda médica, né? Verdade. Doutor, quais os motivos aí da ausência ou redução de interesse pelas atividades sexuais aí de homens e mulheres? Olha, hoje basicamente uma das principais causas é o estresse, a ansiedade, a nossa rotina corrida, né? Então, os problemas de cunho psicológico são uma das principais causas da redução do interesse ou de uma insatisfação sexual, insatisfação, no caso dos homens, com a ereção, né? Mas também temos outras causas, como, por exemplo, problemas vasculares, né? Pacientes que têm diabetes, pressão alta, e porventura possam ter já algum grau de acometimento dos vasos sanguíneos, né, do pênis, no caso dos homens. Problemas hormonais são problemas muito frequentes, principalmente com o passar da idade. O paciente vai envelhecendo e, no caso dos homens, eles vão tendo uma baixa na quantidade de hormônio. Isso faz também ter alguma repercussão na saúde sexual daquele paciente, né?
E uma coisa também muito importante, uma das causas muito importantes é o uso de medicamentos, né? Então, pacientes que fazem uso de medicamentos para o tratamento de algumas doenças crônicas, eles podem ter alguma interferência, Algum efeito colateral algum efeito aí colateral que faz com que ele diminua tanto a libido quanto a ereção, né? E isso pode ter alguma repercussão na sua saúde sexual. Certo. E o doutor falou na questão aí do estresse. A saúde mental das pessoas precisam estar em dia para para ter uma atividade sexual normal, Saudável, então? com Saudável. certeza. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, não tem como a gente ter uma saúde sexual em plenas condições se muitas vezes o aspecto psicológico não está, né, tudo certo na vida da pessoa. Então, nos dias de hoje, estresse e ansiedade são muito importantes, muito prevalentes no consultório, né? Muitas vezes o paciente ele chega no urologista, como é o meu caso, com algum problema, alguma insatisfação sexual, desejando algum remédio, alguma coisa que a gente possa fazer, algum exame, né, para diagnosticar o porquê que ele está ruim da parte sexual, porquê que ele não está satisfeito, e a gente acaba fazendo diagnóstico de estresse, de ansiedade, de depressão, né? Sim, sim. Então, às vezes, o paciente vem com uma demanda pensando única e exclusivamente na relação sexual e sai com um diagnóstico que muitas vezes ele não imaginava previamente. E aí que a gente, às vezes, começa o tratamento e acaba melhorando, claro, a parte sexual, mas outras coisas em que o paciente nem imaginava previamente, que estavam ruins no dia a dia dele, né? Por exemplo, pacientes que estão ansiosos, não conseguem ter uma noite de sono efetiva. Tudo vai fazendo um efeito dominó, né? Exatamente. Só que isso muitas vezes não preocupa o paciente. Não é uma coisa que ele está ruim, ele está com sua saúde prejudicada, mas ele vai levando. Quando afeta a parte sexual, ele procura o urologista. O urologista faz esse diagnóstico, começa o tratamento, melhora a parte sexual, mas acaba fazendo com que ele durma melhor, que ele não fique tão estressado ao longo do dia, evite brigas, principalmente em relacionamento, no trabalho, né, no dia a dia. Então, só que essas coisas, como eu disse, às vezes não incomodam, né? Não, é verdade. Então, é bem interessante isso que a gente faz esse diagnóstico e isso é muito prevalente nos dias de hoje. Sim, sim. É bem interessante isso que o doutor colocou, que às vezes o paciente vem para o urologista e sai tratando depressão, né? Exatamente. Não é incomum, é bem comum, principalmente nos dias de hoje, né? Que a parcela de problemas psicológicos na população está muito alta, né? Muito alta. Estresse, ansiedade e depressão são os principais. Doutor, o doutor falou sobre a ansiedade, ela prejudica a ejaculação no homem? A ejaculação precoce, ela pode ter a ver com a ansiedade? Com certeza. A ejaculação precoce, para o urologista, é quase que um sinônimo de ansiedade. Então, não existe um remédio para ejaculação precoce, né? Para a gente explicar bem isso aqui, o que é ejaculação precoce? Ejaculação precoce é quando o tempo de relação é menor do que 1 minuto, 60 segundos, ou mais ou menos nessa média. Essa definição muda na literatura médica, né? Sim. Mas hoje a gente adota o tempo entre 1 minuto, 2 minutos, mas 60 segundos é o tempo, né? Porque às vezes você pergunta ao paciente, nossa, ele fala, tem ejaculação precoce, e você pergunta, mas quanto tempo demora? Ele fala, 8, 10 minutos. Não, isso não é bem ejaculação precoce, isso já é quase uma anormalidade, né? Aquele paciente gostaria de ter uma relação maior, mas a ejaculação precoce mesmo, ela é, em definição, 60 segundos. E isso está totalmente interligado com a ansiedade, né? E aí que a gente também começa a fazer o tratamento da ansiedade do paciente, ele melhora a ejaculação precoce, tem uma saúde sexual melhor, mais satisfatória e, em conjunto, ele acaba melhorando as outras coisas que a gente já comentou. Certo. E falando aí da impotência sexual, que também é comum, né, doutor? Quais seriam as principais causas da impotência sexual? A impotência sexual, ela é muito relacionada àquilo que a gente falou no começo, né? As principais causas são a ansiedade e o estresse, são, como a gente já falou, causas muito prevalentes. O uso de medicamentos contínuos, então aqui a gente vai explorar um pouquinho mais. Pacientes que têm algum tipo de problema de convulsão, que fazem uso de remédios, né, para o sistema nervoso, neurolépticos, ou tratam até depressão com algum tipo de remédio que possa afetar a ereção do homem, isso é muito prevalente.
Alguns remédios para hipertensão, eles podem ter um efeito colateral de prejudicar a ereção, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que sempre avaliar na consulta, se ele está fazendo uso de algum medicamento ou não. Outros são, que nem eu falei, problemas vasculares. Então, pacientes que têm diabetes, pressão alta, colesterol aumentado, já tiveram algum problema cardiovascular, né? No caso, algum entupimento das veias do coração, algum AVC, né? Já tem retinopatia, já tem dificuldade visual, os vasos sanguíneos eles começam a se deteriorar como um todo. Então, assim como ele tem problema no vaso sanguíneo do coração, ele também tem problema no vaso sanguíneo cerebral e também tem problema no vaso sanguíneo do pênis. E aí acaba que o vaso sanguíneo não consegue levar o sangue corretamente para dentro do pênis para fazer o mecanismo de ereção. Sim. Então, esses pacientes a gente fala que eles têm causas vasculares para a impotência sexual. Aí não tem a ver com ansiedade nem com a parte Exatamente, por isso que ele tem que passar por uma avaliação com o urologista para fazer o completo diagnóstico correto, né? Para aí sim a gente conseguir fazer o tratamento correto, porque cada uma dessas causas tem um tratamento diferente, né? Aí que muitas vezes a gente vê que os pacientes caem num erro de, sem um acompanhamento, ver uma propaganda de algum remédio na TV, ou fica sabendo com algum vizinho que está tomando certo remédio, que teve melhora, né? E começa a fazer uso daquela substância sem precisar e sem uma melhora, né, do quadro dele. E é por isso que a gente sempre recomenda um acompanhamento, né? O homem ele tem certa dificuldade em procurar um médico para falar sobre isso, né? Muitas vezes, que nem a gente já comentou, ele está passando por um período difícil, está com estresse, está com uma ansiedade, e isso faz com que ele já tenha também uma certa aversão a ir num profissional, falar dos seus problemas para conseguir um tratamento, principalmente da parte sexual, que é uma coisa muito íntima do homem, né? Então, por isso que eu acho muito importante estar falando, a gente falar, conversar, né, e as pessoas começarem a se identificar e ver que não é tão incomum, isso aí é uma coisa muito comum. Claro. É um problema de saúde que afeta muito a saúde das pessoas e é muito comum. Então, precisamos ter uma ajuda adequada, né? Fazer o tratamento adequado. E também falando aí em medicações, doutor, eu queria colocar que hoje a gente falou que medicações podem prejudicar, né? Mas existem também medicações bastante modernas para tratar depressão e ansiedade que já vêm sendo elaboradas com o intuito de não afetar essa parte, né? Sim, quando a gente tem um paciente com depressão, por exemplo, ou mesmo com ansiedade, estresse, a gente tem um arsenal muito grande hoje em dia de medicações para fazer o tratamento dessa condição. Por exemplo, quando o paciente vai no psiquiatra, né, para fazer esse tratamento, uma das coisas em que o profissional leva em consideração é se esse paciente tem ou não uma saúde sexual boa, se ele está em fase, né, uma idade sexual ativa, ou se não está, e isso faz com que ele possa escolher algumas medicações que não tenham tanto efeito assim na ereção, na parte sexual, né? Eu acho interessante colocar isso porque também há esse mito, né, de eu vou tomar medicamento e vou ter problema com isso. Vou ter problema, isso é um mito realmente. O correto é tratar, né, exatamente. A depressão, até a porque o próprio tratamento da depressão, da ansiedade, como a gente falou, é um tratamento da possível disfunção sexual dele. Então, pode inclusive melhorar, né? Exatamente. Escolhendo a medicação certa e fazendo o tratamento certo, com a dose adequada, o paciente vai ter um benefício muito grande na parte sexual e no problema de base dele, né? Correto. Doutor, e uma questão bem atual, o Covid, o pós-Covid, como que ele age nessa questão, o que ele pode atrapalhar? Perfeito. Hoje em dia está saindo muito estudo a respeito do Covid na relação sexual, né? E a gente ainda está aprendendo exatamente quais são as possíveis alterações. A gente não tem isso completamente elucidado. Falando sem Covid, tudo é novo, né? Exatamente. Então, mas hoje o que a gente consegue ter um saldo, né, que a gente está começando a entender? O Covid afeta muito o psicológico das pessoas. Então, isso tudo que a gente está falando se afeta muito com o Covid. Então, a pessoa às vezes tem um cansaço do Covid, tem uma fadiga decorrente do Covid, né? Então, meses após o Covid, o cara ainda se sente
cansado, com mal-estar, às vezes com tosse, e isso prejudica no desempenho sexual dele. Ele às vezes não está muito afim de ter porque ele não se sente bem, né? Então isso é uma alteração até de cunho psicológico que a gente pode colocar. Mas o Covid também tem algumas relações, a gente está vendo, no mecanismo de ereção. O mecanismo de ereção ele pode estar um pouco prejudicado nos pacientes pós-Covid. Então, às vezes, tem alguns relatos na literatura de pacientes que nunca tiveram problemas com ereção, mas depois do Covid começaram a ter uma dificuldade bem grande em ter uma relação sexual saudável. Não se sabe ainda por quê, né, se o vírus ataca algum nervo, alguma estrutura importante, mas a gente vê que os pacientes melhoram muito com o tratamento da disfunção erétil. Então, isso estamos aprendendo. É uma coisa bem atual, né? Sim. E, com certeza, a literatura, a medicina a ciência vai elucidar essas questões um pouco melhores para a gente conseguir tratar um pouco melhor. E está tendo tratamento para isso. Está tendo tratamento. O tratamento, ele é mais ou menos o padrão que a gente já tem, né? A investigação padrão, mas os pacientes melhoram bastante. Ok. Então, está aí a entrevista de hoje, né, sobre essa parte da saúde sexual do homem. Doutor, eu agradeço a sua participação. Quiser deixar um endereço para as pessoas aqui do consultório? Sim. Obrigado, Priscila, pelo convite. Acho que foi bem legal, né? Um tema bem gostoso de falar, assim. Então, quem precisar, a gente está na clínica Angiocor. A clínica fica próximo ao Clube 25 de Julho, em Porto União, na rua Antíoco Pereira, né? Então, estamos à disposição. Muito bem. Programa Vida e Saúde.